Senhor presidente, senhores deputados, eu ocupo novamente a tribuna hoje, não apenas como deputado estadual, mas principalmente como carioca, como um cidadão nascido aqui no Rio de Janeiro, um cidadão apaixonado pela cidade do Rio de Janeiro, extremamente apaixonado pela cidade do Rio de Janeiro, e que vê a sua cidade ser destruída diariamente. Destruída pela incompetência, pela omissão e, sobretudo, pela mentira. Agora mesmo, nós vimos um episódio que mostra bem a cara da Prefeitura do Rio de Janeiro, da gestão do prefeito do Rio de Janeiro. A Prefeitura destruiu 30 quiosques na Vila Kennedy e, de maneira absolutamente covarde, não aparecem os responsáveis dentro da Prefeitura. E o prefeito diz o seguinte: não, vamos indenizar os quiosqueiros, porque foi uma atitude desastrada, só que nós vamos indenizar todos os quiosques da Vila Kennedy com o dinheiro da Prefeitura, leia-se, dinheiro que vai sair do seu bolso, carioca, de você, contribuinte carioca, que paga o IPTU mais caro do Brasil, decidido pelo prefeito Crivella, Marcelo Crivella. Há poucos meses, Crivella fez um acordo com os vereadores. Quem tivesse na faixa de 800 quilowatts de gastos não pagariam a iluminação pública. Pois bem, ele acaba de violar o acordo com os vereadores da Câmara Municipal. E todos, inclusive aqueles mais carentes, mais humildes, também pagarão pela iluminação pública. Mas tem mais. Se de um lado ele aumenta o IPTU, por outro lado ele aprova uma verba para o seu gabinete, para a Prefeitura, de 5 milhões de reais para pagar o quê? Copeiros, garçons, recepcionistas. Mas quando ele tem algum problema, apesar de dizer que a saúde pública do Rio de Janeiro está às mil maravilhas, e disse num vídeo absolutamente bizarro, onde ele disse: venham todos para o Rio de Janeiro, porque a saúde está maravilhosa. E imediatamente ele, se mandou para Alemanha, Áustria, Suécia, seja mais onde for na Europa, com seus acompanhantes, a custo do bolso do contribuinte, onde foram gastos 130 mil reais em passagens executivas, champanhe, sucos de laranja, um pouquinho de lagostas, quem sabe camarões, na executiva dos seus voos, enquanto a cidade era destruída por um temporal e ele longe de lá gravando vídeos que estavam trazendo uma tecnologia de drones para a cidade combater a violência. Incompetente, omisso, mentiroso e debochado. E aí está a pior característica dessa gestão. É uma gestão debochada. Enquanto as pessoas sofriam com a destruição dos seus lares, as pessoas sofriam com a destruição dos seus veículos, onde famílias humildes colocavam para fora móveis, utensílios destruídos pela lama, pela chuva, e a Colurbe desapareceu. Crivella solta mais uma piada que ele acha muito engraçada, no seu estilo bem debochado. Nós deveríamos ter o Balsa Família, um debochado. Este homem é um debochado. Esse homem jamais poderia estar ocupando um cargo dessa natureza. Mas tem mais. Enquanto ele elogia a saúde pública, quando ele tem algum problema, ele corre para o Hospital Sírio-Libanês fazer um check-up, que ninguém é de ferro.
Liguem para o 1746, o serviço de ouvidoria da prefeitura. Tentem ligar para 1746. Façam uma reclamação e vocês vão ver que ele conseguiu destruir também, além da saúde, além dos transportes, da mobilidade, BRT, tudo esse homem destruiu. Ele conseguiu destruir até o serviço 1746. Mas eu queria falar sobre alguns detalhes que estão passando despercebidos. Talvez nós tenhamos, e eu fui testemunha ao longo desses anos como deputado, dos prefeitos que passaram pelo Rio de Janeiro, desde Marcos Tamoio, Israel Klabin, Marcelo Alencar, Luiz Paulo Conde, César Maia, Eduardo Paes. Foram décadas desses homens construindo uma cidade cada vez mais bonita. Em um ano e 3 meses praticamente, Crivella está conseguindo destruir décadas de construção desses homens que fizeram a grandeza do Rio de Janeiro desde Carlos Lacerda. E de repente, no estilo debochado, Crivella diz: teremos o bueiro eletrônico, que lá em São Paulo foi um verdadeiro fracasso. O bueiro eletrônico só funciona 0,02% e vão ser enterrados 15 milhões de reais. Mas Crivella destruiu tanta coisa no Rio de Janeiro e destruiu também instituições como a Conlurb, totalmente aparelhado pelos seus acólitos, uma empresa que era um grande orgulho do Rio de Janeiro, mas está aí pela cidade, o lixo está espalhado pelas cidades. O lixo, os canteiros, até hoje nós encontramos as consequências desse temporal e a Conlurb não consegue porque a Conlurb, na verdade, se transformou no espelho do seu grande comandante, que é o Crivella. Um homem omisso que está viajando, não aparece. Naquela chuva do ano passado, correu e fugiu para dentro de casa, bateu num carro, nem indenizou o rapaz, mas correu para dentro de casa, ao invés de ir para o centro de operações. No temporal, estava na Suécia, sempre omisso, sempre ausente, sempre incompetente e, sobretudo, sempre um homem debochado. Ah, deboche! Quem não se lembra da promessa? Está aí nos vídeos, no YouTube, Crivella dizendo: estamos trazendo uma massa especial, uma argamassa que blindará as escolas do Rio de Janeiro. Isso foi no dia 4 de abril, eu tenho esse vídeo. Há praticamente um ano. A não ser que a tal argamassa tenha afundado junto com o Titanic. Porque se sai de 4 de abril dos Estados Unidos, pelos meus cálculos, já deveriam chegar aqui. Claro, é só cascata, é só mentira, é só deboche, é só bizarrice e, sobretudo, acima de tudo, é só vergonha, muita vergonha que o carioca tem hoje deste prefeito que aí está. Não vou me estender por falar em carnaval, porque todos já sabem o quanto este homem estigmatiza e tem desprezo pelo carnaval. E levou agora uma grande lição. Apesar de ter cortado as verbas, o que ele fez? Ele se esqueceu que o carnaval recebeu uma injeção, mais uma vez, como todo ano, de 3 bilhões de reais. Apesar de você, Crivella, apesar de você, porque você gastou naquele blocódromo maluco que você inventou lá na Barra da Tijuca, aquele blocódromo custou mais que o dinheiro que você prometeu às creches. Dinheiro esse que não chegou. Senhor presidente, eu não vou me estender mais, porque são tantos os detalhes. O transporte destruído, a mobilidade urbana acabou. Nós tínhamos cerca de 30 mil ambulantes, hoje nós temos 270 mil ambulantes. A cidade tomada pelas vans,
pelo lixo. Os hospitais municipais, antes bem administrados, muitos pelas OSs, ele parou de pagar as OSs, é óbvio, eles entraram em colapso, correu para o tal do Rio Saúde, que está custando mais do que custavam as OSs. Falar em saúde pública aqui, aliás, a gente nem pode. Aliás, não entendi até agora por que ele está se negando a ter a transparência nas contas da prefeitura. Não estou entendendo. E já avisou isso a Câmara Municipal. Senhor presidente, eu não sei quanto tempo mais nós vamos sobreviver a este homem. O Rio de Janeiro já sobreviveu a alguns maus governos. Está aí a crise que nós passamos no governo estadual. Está aí a crise que nós passamos e continuamos passando na área federal. Mas o que é inadmissível é que um governo como esse, numa cidade como essa, alegre como essa, tudo organizado, tudo funcionando, com LURB, educação, saúde, transporte, com todos os seus defeitos, esse homem tenha conseguido fazer com que o Rio de Janeiro retorne aos tempos de 30, 40 anos atrás, lembrando talvez Saturnino Braga, que quebrou o Rio de Janeiro. Só tem uma saída para o Rio de Janeiro. Estou encerrando. O impeachment de Marcelo Bezerra Crivella. A Ordem dos Advogados do Brasil, que tanto tem colaborado com a democracia brasileira, tem que entrar imediatamente nessa discussão e levar à Câmara Municipal o pedido de impeachment de Marcelo Crivella, que é o exterminador do passado, é o exterminador do presente e será sempre o exterminador do futuro da cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor.